Começa mais um Conversa Paralela, seu podcast da Brasil Paralelo. Mais uma vez com meu querido e amado amigo Arthur Morrison. Muito boa noite, Lara Brenner. Uma alegria estar aqui com você mais uma vez. Uma alegria estar aqui com o nosso convidado aqui de peso para falar de um assunto, né, que é pouco debatido, mas que é muito importante. Não só o assunto é pouco debatido, como a solução para isso, né? Então a gente fala muito pouco disso, né? Estamos aqui para preencher essa lacuna. Exato, trazer luz a isso. Vamos conversar hoje com Valdeci Ferreira, que é diretor do CIEMA. E ele mesmo já vai explicar o que é. Seja bem-vindo, seu Valdeci. Obrigado, Lara. Obrigado, Arthur. O CIEMA é o Centro Internacional de Estudos do Método APAC, que, em conjunto com a Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados, FEBAC, presta um trabalho de assessoria às APACs, Associações de Proteção e Assistência aos Condenados. Então, estamos falando de ressocialização, de cumprimento de pena e de ressocialização dos presos. Nós estamos falando exatamente de uma matéria bastante desconhecida da sociedade, e talvez seja essa uma das razões pelas quais o método ainda tenha se expandido de modo muito tímido no nosso país, até mesmo porque as coisas só têm significado quando nós as conhecemos. Perfeito. As APACs, elas nascem no ano de 1972, em São José dos Campos, sob a liderança do advogado e jornalista Mário Ottoboni. Certo. Ele, na década de 70, então, ele reúne um grupo de amigos, visitam o presídio Humaitá, localizado no centro de São José dos Campos, e dadas as condições de abandono e de miséria que eles encontraram, eles tomaram a decisão de buscar nos acervos das universidades e em outras prisões algo que pudesse ser aplicado para mudar aquelas condições de abandono. Mas, lamentavelmente, eles não encontraram nada que pudesse ser aproveitado, de modo que, aos poucos, foi sendo delineado o que nós denominamos método APAC. Inicialmente, aquele grupo se auto-intitulou como APAC, Amando o Próximo, Amarás a Cristo, e 2 anos depois, orientados pelo então juiz Silvio Marques Neto, hoje desembargador no estado de São Paulo, eles criaram a APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Então tinha esse outro nome. É a mesma sigla. Tinha um outro significado. Você nome, tem a APAC, Amando o Próximo, Amarás a Cristo, que é de cunho espiritual. Já tinha um viés cristão. Exato. E você depois tem a associação que exatamente vai permitir que a equipe pudesse realizar o seu trabalho de evangelização e de assistência material. Né? Eu conheci, na verdade, a APAC muitos anos depois. O senhor conheceu quando? Eu conheci nos idos de 89. Eu sou técnico metalúrgico, foi a minha profissão inicial. Me mudei para Itaúna. Itaúna é uma cidade de 100 mil habitantes, cerca de 80 quilômetros de Belo Horizonte. E eu me mudei para Itaúna para trabalhar numa siderúrgica, como técnico metalúrgico. E 2 meses depois, a convite de um grupo de jovens, quando de uma visita num asilo, eu visitei então o presídio de Itaúna, a cadeia pública na época, e fiquei impactado com o descaso, com o abandono daquelas pessoas que ali se encontravam. Isso a gente está falando de que ano? De 86. Eu estava com 21 anos de idade, muito novo, completamente imaturo em todos os sentidos, né? E já aquela primeira visão, ela me deixou muito, muito incomodado, porque a cadeia, na época, não tinha sequer um pátio para os presos tomarem sol, para receber a visita dos familiares. E eu fui justamente no horário da visita dos familiares. Então, tinha uma mureta que separava as famílias das grades, os presos atrás das grades, com as mãos para fora, e a família do outro lado. Então, eram mães que não podiam abraçar os filhos, filhos que não podiam abraçar os pais.
E eu venho de uma família muito afetiva, somos 6 irmãos, então aquele abismo que separava a família dos presidiários realmente tocou muito a minha sensibilidade. E desde então eu me lancei neste afã de fazer algo em prol daquela realidade, né? Uma vez que a grande maioria dos presos tinham a mesma idade que eu, ou até mais jovens que eu, e eu fazia exatamente essa pergunta: por que eles e não eu, Uhum. né? Então, eu diria que foi um início muito difícil. Eu estava, digamos assim, sozinho, diante de uma realidade que era muito maior do que eu, né? E as revistas sempre muito humilhantes, muito vexatórias. E hoje eu compreendo até, porque naquela época a polícia não entendia por que que eu estava ali Uhum. para visitar os presos, uma vez que nenhum era parente meu, né. Mas aos poucos a gente foi reunindo outras pessoas que, assim como eu, tinham também um propósito de servir o ser humano, e fundamos então a Pastoral Carcerária, da qual eu fui o primeiro coordenador. E 3 anos depois, nós já tínhamos feito uma série de mudanças na cadeia. Nós já tínhamos construído um pátio de sol, já tínhamos construído beliches para os presos Nessa cadeia. nessa cadeia, para os presos Dando poderem condições mais dignas para dando as pessoas que condições mais estavam ali. dignas. Os Colocamos caixa d'água, Uhum. compramos colchões, fizemos um ambulatório médico, conseguimos um médico voluntário. Ocorre que tudo aquilo que a gente construía durante o dia praticamente era destruído durante a noite, não é? Mas pelos Porque próprios presos? Como? pela situação em si, porque você tinha drogas, você tinha fugas, você tinha violência, você tinha Uhum. corrupção, você tinha era um antro, digamos assim, de descaso, não De é? De desumanidade, né. desumanidade, não é? Então, foi exatamente 3 anos depois que eu descobri o método APAC, através de uma bibliografia do Dr. Mário. Terminei de ler o livro dele às 11 da noite, o chamei por telefone e falei: "Acabei de ler um livro seu, gostei muito, mas eu não acredito que possa ser real o que o senhor escreve". Então ele me fez um convite muito inusitado na época, que foi: "Venha e veja". E E o projeto já existia há quanto o tempo, projeto Papá? já existia há 12 anos em Hum, São José dos que Campos, legal. Aí o senhor né. foi? Uma semana depois, peguei o ônibus, viajei 600 quilômetros. E quando eu entrei na PAC, mãe de São José dos Campos, e vi tudo limpo, tudo organizado, Era uma sede lá, era o principal, era um assim. presídio que eles tinham transformado, né, na PAC. E que naquela época já não tinha o concurso da polícia, né. Era uma experiência, assim, ousada, muitíssimo ousada para aquela época, né. Tudo muito limpo, organizado, você não sabia quem era preso, quem era voluntário, a comida de excelente qualidade, tinha assistência médica, eles estudavam. Eu falei: "É isso aqui que nós temos que levar para Itaúna". Quando você falou do presídio ser transformado numa PAC, só para o pessoal também de casa a entender também, igual a gente aqui, porque somos todos leigos no assunto, né. Esse é uma pauta, claro, que demanda muito debate, os debates às vezes muito acalorados, né, porque as pessoas realmente às vezes não entendem, e são debates às vezes muito mais emocionais do que até racionais, né. A gente que acha: "Ah, mas o preso tem que ficar lá mesmo, não pode voltar para a sociedade", tem várias a gente vai entrar nesses nuances aqui Ok. durante o programa, inclusive o pessoal de casa que está nos assistindo, né, não deixem de dar o seu like, compartilhar, né, um assunto muito importante, né. Então compartilhe com a galera, isso aqui é só a pontinha do iceberg, Conversa Paralela, ele está disponível no YouTube, ele vai para a plataforma também, mas a gente tem muito mais coisa dentro da plataforma, então não deixe de assinar aí a Brasil Paralelo, o link está na descrição. Eu queria que você comentasse um pouco mais, Valdeci, como é que funciona esse processo da PAC mesmo, de transformar o presídio numa PAC. É sempre assim? Então, um presídio ele vira uma PAC ou a PAC é um centro externo e aí alguns presos saem do presídio e vão para lá? Tem das duas formas? Como é que funciona? Essa é a história de São José dos Campos, né, que foi a primeira PAC. Lá era um presídio comum, presídio Humaitá. Doutor Mário, com a equipe dele, começaram a fazer um trabalho de evangelização, de assistência material e etc. E isso durou durante 10 anos. Uhum. Depois de 10 anos, eram
recorrentes as fugas, atos de violência lá dentro, e a própria polícia, tanto a militar quanto a civil, que naquela época administravam a prisão, chegaram à conclusão de que lá não tinha condições de continuar. Então foi desativado e a própria APAC, com a sua equipe, fizeram as reformas, mudaram, pintaram e etc, etc. Isso é com doações? Naquela época foi tudo com doações. Certo. 2 anos depois, estava tudo pronto para recomeçar, mas a polícia militar disse, continua não tendo segurança para os policiais trabalharem. A civil, por sua vez, falou a mesma coisa, continua não tendo segurança para a gente trabalhar, para os carcereiros trabalharem. Foi quando o juiz, então, perguntou para a APAC se eles não estariam dispostos a fazer a gestão daquele presídio. Então, foi ali que nasceu a primeira APAC, que durou 25 anos. Né? Durou 25 anos, depois deixou de funcionar em São José dos Campos. E nós levamos essa experiência e até acreditávamos que, inicialmente, nós poderíamos seguir o mesmo caminho em Itaúna, de também reformar a cadeia e transformar numa APAC. Só que a nossa história foi diferente. A gente percebeu que lá não seria esse caminho. Então, nós conseguimos a doação de um terreno por parte da prefeitura, conseguimos um voluntário que fez o projeto arquitetônico e fizemos dezenas de campanhas de rifas, de almoços, de jantares, para conseguir recursos para construir a nossa APAC. Então, nós construímos inicialmente para o regime aberto, depois semiaberto, depois o fechado. É claro que é uma longa história, não é? Uhum. De modo que é o primeiro prédio que foi transformado numa APAC. E depois construímos uma segunda APAC num outro terreno também em Itaúna, de modo que em Itaúna você tem a APAC masculina e a APAC feminina. E ambos os prédios sem a presença da polícia. Outras comunidades começaram a visitar, a frequentar, a se entusiasmar e começaram, então, a querer APACs. E aconteceu que, em 97, nós já tínhamos a APAC funcionando, mas era totalmente desconhecido, né, de todo mundo. E teve a CPI carcerária no estado de Minas Gerais, que fez digamos assim, uma verdadeira devassa no sistema prisional mineiro, e no seu relatório fez constar que a única experiência positiva no estado de Minas Gerais era a APAC de Itaúna. Semanas depois, a secretária de Justiça esteve lá para conhecer, ficou entusiasmada com o que ela viu, doutora Ângela Passe, tinha uma cadeia recém-inaugurada em 7 Lagoas, e ela perguntou se a APAC não queria administrar aquela experiência. Assim nascia a segunda APAC, depois veio a terceira e a quarta. E no ano de 2002, nós recebemos a visita do Tribunal de Justiça de Minas, os vários desembargadores das cortes criminais, e depois dessa visita eles ficaram tão empolgados que o presidente, na época, Dr. Gudisteu Bibi Sampaio, orientou a criação do programa Novos Rumos, que busca a humanização da pena no estado de Minas através da aplicação do método APAC. Ali foi o divisor de águas, porque até então nós vivíamos sem esse apoio institucional do tribunal onde nós estávamos, e agora nós tínhamos então esse arcabouço, digamos assim, para nos dar este respaldo. São quantas APACs, Valdeci? Hoje já são 65 APACs, olha só, 47 em Minas Gerais e as demais em outros 6 estados da federação. E quantos presidiários há recuperandos, porque eu li que vocês chamam de recuperandos e achei isso muito lindo, existe em cada uma das APACs? Então, nós temos APACs para 40, para 60, 120, 150, máximo de 240, né? Porque o método, ele prima pela individualização da pena. Nós partimos da premissa de que o resgate do ser humano começa pelo resgate do nome. Porque quando eles vão para o sistema comum, a primeira coisa que eles perdem é o nome. Ganham um número de matrícula ou ganham um apelido. E quando eles chegam nas APACs, a primeira coisa que nós devolvemos é o nome. Inclusive, todos eles utilizam o crachá. Né? É obrigatório, digamos assim, o uso do crachá. É simbólico, mas é importante, né, Valdeci? Com certeza, porque
por detrás do nome você tem a história, você tem a genealogia, você tem o chamado, a identidade da pessoa, né? Então, eu estava dizendo daquele apoio do tribunal e naquele mesmo ano nós tivemos um deputado que apresentou um projeto de lei na Assembleia Legislativa de Minas, que foi aprovado por unanimidade por todos os partidos, que alterou a lei de execução mineira, a lei de execução penal mineira, que deu às APACs a possibilidade de administrar prisões sem polícia e celebrar parcerias, convênios de fomento para a manutenção dessas APACs. Eu tô imaginando a pessoa que está em casa agora pensando assim, oi, são não sei quantas unidades, com não sei quantos recuperandos e não tem polícia. E quantas fugas o senhor costuma ter lá, seu Valdeci? As fugas são reduzidíssimas, não é? Se você considerar que hoje nós temos 5.300 recuperandos, homens e mulheres, e mais os adolescentes agora na primeira APAC juvenil, e que todas as chaves dessas 65 APACs estão nas mãos deles, né? Todos poderiam fugir nessa tarde, e, no entanto, eles ficam com a chave da prisão, eles cuidam da organização, da limpeza, da disciplina, da segurança, né? Eles almoçam com faca e garfo, eles cuidam das portarias, eles cuidam do setor de farmácia. E qual que é o índice de violência lá dentro? Nós não temos, assim, nunca tivemos rebelião, nunca tivemos motim, nunca tivemos homicídio, né? Você tem... E não é que nasceu ontem, hein? Já existe desde 1972, então já está se provando dando certo, né? Em junho desse ano nós celebramos 50 anos do nascedouro das APACs, no nosso 9º congresso, com o título Ninguém é Irrecuperável, porque nós partimos dessa premissa de que ninguém é irrecuperável. O que existe é a falta de um ambiente propício para que as pessoas possam fazer uma reflexão, reciclar os seus valores e dar-se conta do mal que fizeram para a sociedade, mas encontrarão dentro das APACs uma nova oportunidade de vida, de trabalho, de estudo. Esse ponto é muito importante. Desculpa cortar você, Lara, porque quando ele comentou esse tema, né, que você comentou do ninguém é irrecuperável, irrecuperável, né, que você comentou, me vem, claro, à mente aquela pergunta que eu imagino que o pessoal de casa também esteja se fazendo, que é, bom, mas todo preso, então, todo preso que eu digo, assim, todo recuperando, né, todo apenado, ele é recuperável? E para caso daqueles presos mais perigosos, ou o cara que, sei lá, cometeu às vezes um latrocínio, um homicídio, algum psicopata, alguma coisa assim, uns caras que realmente cometeram crimes hediondos, assim. Como é que funciona nesses casos? Então, nós fizemos uma pesquisa há uns 10 anos atrás, com 1.000 presos no sistema comum, e a pergunta era, se você tivesse uma oportunidade de mudança de vida, de trabalho, de estudo e etc., você gostaria ou não? Naquela pesquisa nos indicou que 85% dos presos que se encontram no sistema comum gostariam de ter uma oportunidade. Gostariam de trabalhar, de estudar, de voltar para suas famílias, viver de modo honesto. 10% se manifestaram indiferentes. Tanto faz se a água correr para cima ou para baixo. E 5% manifestaram que não queriam mudar de vida, porque entendiam que o crime era, digamos assim, ainda uma saída para eles. Essa pesquisa ela já nos indica de pronto que nós poderíamos ter APACs para 85% da população prisional do Brasil. São pessoas que estão ávidas por uma oportunidade, né, que gostariam de ter uma chance de vida. Mas isso é voluntário, né, Valdeci? Então, Sim. assim, para o cara entrar na APAC... Esse é um dos critérios. Ele tem que manifestar por escrito que ele quer ir para a APAC para mudar de vida. Então, eu tô pensando na logística cotidiana aqui. A pessoa tá no presídio X lá, um presídio daqueles loucões. Ele manifesta por escrito, eu quero ir para uma APAC, e aí eu imagino que muitos queiram, né? Aí ele entra numa fila? Como que é? São 4 critérios básicos objetivos. O primeiro é que ele esteja com a situação jurídica definida. Nós só trabalhamos com condenados da justiça. Ótimo. Segundo critério, que a família mantenha residência e domicílio na comarca
onde a APAC está localizada ou que ele tenha cometido o crime naquela comarca. Terceiro critério, que ele manifeste por escrito que ele quer ir para a APAC, que ele aceita as normas, as condições de cumprimento de pena dentro das APACs. Até porque tem ordem dentro da APAC, Exato. né? Começa às 6 da manhã a rotina e vai até às 10 da noite. É obrigado a trabalhar, é obrigado a estudar, é obrigado a arrumar a cama, lavar a própria roupa, fazer a própria comida e etc. Né? E o quarto critério, da antiguidade pela data da sentença. De modo que existe uma fila de espera e na medida em que vão tendo vagas nas APACs, eles vão sendo transferidos. Não obstante o crime cometido, né? Não obstante o tempo de condenação, a idade, a religião que professa, o gênero, a condição social, né? Então, as APACs, elas são casas de portas abertas, onde todos aqueles que cometeram um deslize na vida têm a chance e a oportunidade de mudança de vida. Como que é o cotidiano numa APAC? Se me permite, eu queria só voltar naquela Claro. questão anterior, porque eu falava dos 85 que... Sim, por favor, seu Valdeci, o tempo é seu aqui. E tem os outros 10% que se mostram indiferentes, mas quando eles chegam na APAC e são tratados com respeito, com dignidade, muitos desses 10% com certeza também irão aderir à nossa proposta. E os outros 5% que falaram que quer continuar bandido, para esses precisa de prisões de segurança máxima, porque de fato eles são um perigo para a sociedade. Ocorre que o irrecuperável de hoje pode ser o recuperável de amanhã. Eu já encontrei vários presos que, num determinado momento, se manifestaram, digamos assim, indiferentes à proposta e até contrários a ela, mas quando viu um filho cair nas drogas ou cair também no crime e ele teve que cumprir pena na mesma cela junto com o filho, ou quando viu a mãe morrendo na porta do presídio, numa fila de espera para poder visitá-lo, e etc. Então, pode ser que nesses momentos trágicos da vida, eles voltem a repensar. Uhum. Agora, você falava dos psicopatas. O psicopata não pode estar na prisão, ele tem que estar em ambientes próprios para o seu tratamento, não é? A metodologia, ela não vai atingir o coração do psicopata, até porque o psicopata, por diversas razões, ele não tem sentimento, ele não manifesta sentimento, né? Então, essas pessoas, de fato, elas precisam de estar em hospitais com tratamento próprio, por conta né? desses casos emblemáticos, sei lá, Suzane von Richthofen, por exemplo, ela está num presídio, não é? Sim, mas ela aí... não foi considerada psicopata. Sim. Ela poderia ter a chance. Qualquer pessoa que não foi considerada psicopata poderia ter a chance de estar numa APAC. E é muito comum, porque nas APACs, quando chega, eles têm 3 meses de adaptação. Uhum. Né? Isso não significa que ele vai ter que ficar até o final. Nós já tivemos casos de preso que chega na APAC e pede para voltar para o sistema comum. Porque ele não consegue viver sem droga. Porque nos presídios a droga campeia, a violência campeia. Dentro das APACs não pode ter droga, não pode ter celular. Dentro do presídio, ele continua traficando, ele continua extorquindo famílias, Sim. ele continua decidindo a morte das pessoas. De dentro das APACs, eles não podem ter acesso. Então, muitos, por essas diversas razões, não se adaptam à nossa proposta de mudança de vida. São para todos que querem, mas não para todos, né? Exatamente, porque a APAC, ela é uma obra de Deus para recuperar as pessoas que um dia cometeram um crime, né? E que querem se levantar. A APAC não é uma obra para proteger bandido, né? Isso tem que ficar muito claro. Aquele que quer ser bandido, ele tem que estar numa prisão de segurança máxima, porque a APAC, ela nasce com 4 objetivos. Ela nasce para recuperar o preso, para proteger a sociedade, socorrer as vítimas e promover a justiça restaurativa. Então, nós somos protetores da sociedade, na exata medida em que você recupera as pessoas. Cada preso recuperado é um bandido a menos na rua. Certamente. Cada preso recuperado é um revólver a menos na rua que vai ferir as pessoas, não é? Conta para nós o cotidiano. O preso acordou lá na APAC, topou o contrato todo, e aí? Primeiro, quando ele chega, né? Quando ele chega na APAC, ele chega de cabeça baixa. Porque no sistema é muito comum que as pessoas tenham que andar de cabeça baixa, com as mãos para trás, usando uniformes, dizendo sim senhor e não senhor.
E quando ele chega na PAC, nós tiramos as algemas e falamos que as algemas somente irão voltar para os seus pulsos por sua livre e espontânea vontade. Tiramos o uniforme e entregamos roupas normais, uma calça jeans, uma camiseta, um tênis, né? E falamos, agora você pode levantar a cabeça, né? E muitos têm dificuldade. A gente recebe preso que demora 3, 4 dias para conseguir levantar a cabeça de novo, porque o sistema, ele, digamos assim, que ele enverga as pessoas. Animaliza, né? E imagina uma pessoa que está de cabeça baixa. O que ela enxerga? Nada além dos pés, né? Então, os horizontes de quem está com a cabeça baixa são horizontes muito estreitos, né? Não vão além dos próprios pés. Então, quando ele levanta a cabeça e é chamado pelo nome, algo de novo acontece, né? E aí, no segundo dia, às 6 horas da manhã, ele vai acordar às 6 horas. E quem que vai acordá-lo? Os próprios presos, né? Os próprios presos. Dá um foco aqui na Lara, Não Robert. Foco na Lara aqui. Ai, credo, gente. Meu Deus do céu. Maravilhoso, né, Lara? Não, e eu tô pensando assim, cara. Funciona, né? Sim. Funciona. Tipo, não é que alguém tá aqui romântico contando uma história do que pode ser. Tô falando de um treco que funciona há trocentos anos, em múltiplas E o pessoal unidades. de casa e não tem a menor ideia. E tipo, como que ninguém sabe disso, né? Desculpa, isso nunca aconteceu, viu? O senhor me perdoa. Porque eu tô pensando assim, onde que eu tava que eu não sabia disso, sabe? Como que isso existe no meu país e a gente não sabe disso? Desculpa, eu vou descer. Gente, troca a âncora do podcast, que essa não está suficientemente profissional. Ai. E aí, seu Valdeci, desculpa. E aí? Ele chega, o senhor tira lá, coloca a roupa. Aí ele vai conhecer as instalações, né? São os próprios recuperandos, porque na PAC nós temos o Conselho de Sinceridade e Solidariedade, formado por recuperandos. Então, os recuperandos vão revistá-lo, os recuperandos vão revistar os pertences que ele está trazendo, e os recuperandos vão ditar as normas para eles, né? Porque são 12 elementos no método. Os próprios recuperandos que já estavam lá. Exatamente. Porque Recuperando um dos elementos é o recuperando ajudando o recuperando, em todos os sentidos. E aí, no dia seguinte, ele vai acordar às 6 da manhã. Às 7 da manhã, tem o primeiro ato socializador do dia, que é o momento em que eles cantam músicas, cantam hinos, fazem leituras bíblicas, leem os termos de compromisso, né? Eles leem termos de adesão e depois eles vão tomar café, vão fazer a faxina, vão para a sala de aula, vão para as palestras de valorização humana. Todo mundo voluntário. Não, esses atos são todos obrigatórios. Não, apenas os profissionais, perdão, são voluntários que trabalham. Não, lá. Nós temos uma equipe de funcionários em todas as APACs que atuam especificamente no setor administrativo, é um número muito reduzido de funcionários. Você imagina que numa APAC, por exemplo, para 240, você tem 3 plantonistas no turno para cuidar de 240, né? Então, na verdade, eles não estão ali para vigiar os presos, são os 240 que vigiam os 3, né? Eles estão ali mais para dar um suporte, um apoio, se alguém adoece, se precisa de providenciar uma escolta, etc. E já é meio autossustentável, né? Assim, tudo vai funcionando. Sim, tem uma rotina diária. Em qualquer APAC que você chega, as cores são padronizadas. Às 7 horas da manhã, em todas as APACs, todos estarão na sala de palestra para participar desse ato socializador, né? E você tem as palestras de valorização humana, você tem os momentos de lazer, momentos culturais, a escola. E aí você tem no regime fechado o trabalho artesanal, no semiaberto são oficinas profissionalizantes. Aí você tem fábrica de blocos, você tem horto, você tem horta, você tem padaria, marcenaria. E você tem ainda o trabalho externo. Então são os 3 estágios, né? Os 3 regimes de cumprimento de pena devidamente separados um do outro, né? E nos finais de semana entra nessa rotina a visita da família, porque um dos 12 elementos é a família. Nós trabalhamos concomitantemente o preso e a família do preso, né? Isso é bem Deixa-me bem só ler quais são os 12 elementos aqui para o pessoal, que são os 12 elementos que estabelecem a metodologia da APAC, né? Participação da comunidade,
Se o senhor quiser até comentar cada um deles, algum que o senhor queira especificamente, mas eu vou falando aqui. Recuperando ajuda recuperando, trabalho, espiritualidade, assistência jurídica, assistência à saúde, valorização humana, família, os voluntários e o curso para sua formação, centro de reintegração social, mérito e jornada de libertação com Cristo. Tem algum desses específico que o senhor queira comentar? Esses 12 elementos, na verdade, eles precisam de ser aplicados de modo harmônico para produzir bons resultados. Você não pode enfatizar um em relação ao outro ou deixar de aplicar um ou outro, porque é no conjunto desses 12 elementos que você vai conseguir reduzir a reincidência, que hoje a média no Brasil é de 80% a 85%, para índices abaixo de 15%. A última reincidência é de 13,9%, média das APACs. Nas APACs femininas, a média de reincidência é de 2,8%. E nas normais, nas cadeias normais? Você não tem essa diferença. Feminina. Você não tem. Na verdade, nós não temos nem índices oficiais no sistema prisional comum. Presume-se que seja superior a 70%, 80%. E nas que voltam APACs, para a vida nem do crime, 15. né? E a média, exato. E nas APACs é abaixo de 15, né? Olha só. Nós temos APACs femininas, reincidência 0. Nossa. Até porque a mulher ela fica muito mais impactada pela experiência da prisão, né? Sobretudo aquelas que são mães, né? Então, quando passam pela APAC, quando ali são tratadas com amor, com dignidade, quando aprendem uma profissão, né? Elas saem e dificilmente elas retornam. Valdeci, eu fiquei com muita curiosidade, né? Num desses 12 itens é citado espiritualidade, né? Como é que funciona isso dentro das APACs? Existe alguma religião predominante? Ou é uma coisa... Como é que vocês lidam com espiritualidade dentro lá das APACs? Eu até lancei um livro recente agora, durante o congresso, com o título APAC, a Revolução do Sistema Penitenciário. E neste livro, num dos capítulos, nós trabalhamos exatamente os 12 elementos com os fundamentos jurídicos e científicos para cada um deles, né? Então, não é nada empírico, não é nada improvisado, não é nada amadorístico. Cada um dos 12 elementos, eles têm fundamentos científicos, não é? Quando você fala da espiritualidade, até Freud, o homem era visto numa tríplice ótica, digamos assim, bio, psico e social. A partir de Freud, com os estudos de Viktor Frankl, o homem passa a ser visto também na sua dimensão espiritual. Então, as APACs buscaram, nos estudos de Viktor Frankl, o seu embasamento, né, para que nós trabalhássemos dentro das APACs todas as dimensões do ser humano, inclusive a espiritual, né? Então, não se trata de religião, né? Se trata de ajudar as pessoas a dar-se conta de que existe um ser que nos transcende. Um sentido, né? Um sentido para a vida, né? Então, o próprio livro O Sentido da Vida, né? De Viktor Frankl, onde a logoterapia. o estudo da logoterapia, que ele, né, conta suas experiências nos campos de concentração, Auschwitz, etc. Então, é ali que a gente encontra esse embasamento, não é? Agora, se o preso não é cristão, se ele não tem uma religião, isso não o impede de ir para a APAC, já começa por aí. Eu sou ateu, ele pode ir para a APAC. Não é restritivo. Assim. Não é restritivo. E dentro das APACs, todos os atos religiosos, eles são voluntários. O preso participa se ele quiser ou não. Então, vamos supor que vai ter uma missa. Ele não é obrigado a ir na missa. O que ele vai fazer durante a missa? Ele vai ficar dentro da cela dele, em respeito àqueles que estão na missa. Se tiver um culto, então ele não é obrigado a ir no culto, ele vai ficar dentro da cela. E se ele quiser ir nos dois, ele pode ir nos dois também. Mas isso é a própria APAC, por exemplo, que organiza, ou são os próprios recuperandos? Não, a APAC. Aí você tem o voluntariado, né? Sim. Porque o voluntário é um dos 12 elementos, e nada substitui o trabalho voluntário, né? Porque o preso dificilmente ele acredita naquele que vem por dinheiro. Mas aquele que vem por amor,
né? Aquela pessoa que deixa sua família, que às vezes sai do trabalho e vai para a PAC para qualquer atividade. Ajuda ali. E isso tem um efeito enorme, né, no inconsciente do ser humano. Esse cara Com tá aqui porque certeza. ele quer estar comigo, né? A gente até fala que o voluntariado é a alma da APAC, né? É o que dá vida realmente. Então, os voluntários é que atuam especificamente nesse setor da espiritualidade, né? E é ecumênico, né? Um trabalho ecumênico, bem organizado, não há imposição de religião, não há doutrinação, não se pode, inclusive, ter doutrinação dentro das APACs. Que ali ele está num momento de descoberta, em todos os sentidos. Porque se o preso estivesse bem espiritualmente, ele não teria cometido os crimes que ele cometeu. Se ele estivesse dentro da igreja, ele não teria cometido os crimes que ele cometeu. Então, a espiritualidade é importante como esse braço também, né? Como um braço... moral ali. Exatamente, como as placas que às vezes você tem na estrada para te dizer, vira à direita, vira à esquerda, né? Cuidado, direcionar pelo caminho ali. Isso, tem um abismo lá na frente, né? E depois, na vida em liberdade, a inserção, se fala muito de inserção social, mas a inserção social, ela precisa de acontecer em diversos níveis, digamos assim, no seio da família, na vida profissional, estudantil, na comunidade eclesial, numa comunidade de fé. Então, quanto mais você abre as possibilidades para essa inserção social, menos reincidência você vai ter. Sim. Né? Ô, Lara, eu fico muito feliz, assim, da gente ter ter trazido. Muito bem. Eu Muito bem. tô mandando bem aqui, né? Ter trazido. Ter trazido o seu Valdeci aqui, né? E dele comentar realmente a respeito desse trabalho belíssimo, né? Porque a gente, às vezes, ouve tanto, até da mídia e das nossas bolhas, inclusive, né? A respeito de tanta coisa. E nós somos, às vezes, completos ignorantes a respeito do assunto, né? A gente tem, às vezes, fica achando... sendo muito pessimista, assim, né? Porque a gente vê a situação de insegurança jurídica, de insegurança pública, né? A gente lançou recentemente, inclusive, né? Dá para fazer um disclaimer pro pessoal de casa que ainda não assistiu. A gente tem um documentário, o maior documentário sobre segurança pública feito no Brasil, né? Que é o Entre Lobos. Tá disponível na nossa plataforma de streaming. Não assista, né? à noite, porque a gente termina Não, assim, pô, eu não derrotado. consegui, assim, eu fico dormir. brincando, eu sou do Rio de Janeiro, já tô meio vacinado com algumas coisas, que algumas coisas são até bizarras, mas você já tá até acostumado com a violência, assim. Mas depois de eu assistir o Entre Lobo, eu fiquei um tempo sem voltar no Rio, assim, minha mãe deve estar com saudade de mim, entendeu? Porque eu não voltei mais, entendeu? Porque realmente é complicado, assim, pro pessoal que assistiu, que tá comentando aí no chat, é realmente tenso. E a gente vê que existem essas instituições, assim, que fazem esse trabalho de caridade bonito, é muito importante. Inclusive, para quem não conhece o Entre Lobos, eu vou pedir rapidinho só pra gente rodar um VT, para quem não conhece, poder conhecer. Roda aí o VT do Entre Lobos. No Brasil, vivemos com grades nas janelas e câmeras nos condomínios. Replicamos em nossas casas a estrutura de uma prisão. Estamos em um cenário de guerra, como se estivéssemos entre lobos. Uma trilogia inédita sobre a maior crise da história recente do Brasil, Entre Lobos. Lembrando, pessoal, que para assistir a este documentário, que é assustador, e a qualquer outra produção da Brasil Paralelo, assim como a nossa seleção de filmes, basta que você assine a Brasil Paralelo. Todos os planos, os 3 planos, têm acesso à nossa plataforma de streaming, na qual, inclusive, você pode assistir ao Entre Lobos. E o link tá na descrição. E o link tá na descrição. Né? E no QR Code aí na tela. Tem curso também. de segurança pública, ó. Muito material aí. Incrível. Seu Valdeci, eu imagino que quem esteja nos vendo aqui agora esteja pensando assim: nossa, que lindo. Tô falando os mais céticos, né? Nossa, muito lindo, mas assim, eu tenho certeza de que isso custa um rim por preso, né? Deve ser muito mais caro do que o preço de um presídio comum, de quem cada que banca essa conta aí, Exato. Né? Quanto ela custa e quem que paga? Então, hoje nós chegamos no nível de evolução tal que a APAC, ela se tornou política pública. No estado de Minas Gerais, já é política pública em outros estados onde nós estamos aplicando a metodologia. E oxalá a gente consiga também que as APACs sejam política pública a nível federal, né? Então, se a APAC é uma política pública, ela é bancada pelo Poder Executivo, né? Então,
o Estado repassa mensalmente um valor per capita para cada uma das APACs. Com esse recurso, a APAC produz alimentação, compra medicamento, providencia escoltas e etc. E, ao final do mês, as APACs prestam contas para o Estado. Esse recurso é estadual. Esse recurso é estadual. E ele é 1/3 quando você compara o sistema com o sistema prisional comum. Então, hoje, a média no sistema prisional é em torno de R$ 3.500 per capita mês, e nas APACs é em torno de R$ 1.200. Caramba, ou seja, ainda, além de tudo, é uma baita de uma economia, né? É uma economia para os cofres públicos, né? Custa muito menos que um presídio. Sim, e com um detalhe, porque se você chegar no presídio que custa R$ 3.500 por mês, você chega lá, o preso não tem assistência jurídica, não tem assistência médica, não tem assistência odontológica, não tem assistência psicológica, não tem educação, não tem trabalho. Não tem nada. Não tem nada. É um bicho. Então, é o dinheiro sendo jogado fora. Eu digo sempre que é um dinheiro que poderia estar sendo utilizado para a construção de escolas, de creches, de pontes, né, de hospitais, e que, lamentavelmente, se gasta muito dinheiro com o sistema prisional para não recuperar ninguém ou quase ninguém, né? Então, ainda que as APACs não recuperassem ninguém, só pela questão financeira, elas já seriam importantes de serem adotadas pelos nossos representantes dos poderes executivos. Seu Valdeci, eu queria que o senhor comentasse conosco um pouquinho a história de quem fundou as APACs, que é o senhor Mário Ottoboni, né? Como que foi a história dele? Então, o doutor Mário, ele, como eu já disse, jornalista e também advogado, ele era secretário na Câmara de Vereadores de São José dos Campos. Durante mais de 30 anos ele foi secretário. E, embora católico, embora cristão, ele mesmo dizia que ele era um fariseu, porque ele não fazia nada para ajudar o próximo, né? E, a convite de alguns amigos, ele participou de um encontro da igreja denominado Cursilho de Cristandade. E teria sido naqueles 3 dias de encontro em que ele fez essa experiência bonita de Deus, de um Deus que não está mais nas alturas, mas de um Deus que se encontra no ser humano, para o qual nós devemos estender as nossas mãos, né? Então, ele se lançou neste afã de socorrer essas pessoas que se encontram privadas de liberdade. E eu diria que ele gastou a sua vida nisso, muitas vezes em prejuízo da própria família, muitas vezes em prejuízo da própria saúde, da própria questão financeira. Ele foi para todos nós e continua sendo o grande inspirador, né? Eu vim na sequência, né? E agora, recente, nós fizemos a sucessão, né? Mas o doutor Mário, ele realmente foi esse grande inspirador que escreveu mais de 25 obras acerca da metodologia, que visitou esse país de ponta a ponta, que viajou por diversos países, lançando a semente da APAC. Ainda nesses dias nós estamos com uma delegação da Argentina, visitando as APACs em Minas, estiveram ontem comigo lá na sede da FEBAC. E a semente foi lançada há mais de 20 anos atrás, quando eu viajei com o Dr. Mário Ottoboni para a Argentina pela primeira vez, né? Então, você vê que a semente, quando ela é boa, ela cai na terra e fica esperando o momento propício para que ela possa fecundar e dar vida, né? E o Dr. Mário é isso, é essa pessoa, esse coração enorme, né? Que deixou esse legado tão bonito no Brasil, e que, embora sendo genuinamente brasileiro, não é do Brasil, né? Eu digo sempre que a APAC não é do Brasil, a APAC não é de Mário Ottoboni, a APAC não é de Valdeci. A APAC é uma obra de Deus a serviço da humanidade. Eu cheguei há 10 dias do Quênia, estive lá por 4 dias, levando essa experiência das APACs, e quando você visita essas prisões, né, você vai ver que o estado de caos das prisões não é um luxo do Brasil, né? Se você visita as prisões da América Latina, se você visita as prisões na África, se você visita as prisões na Ásia, você vai encontrar ali, na maioria das vezes, verdadeiras masmorras onde os seres humanos estão completamente abandonados. Então,
A APAC, ela é, de fato, uma grande inspiração de Deus, mas não é a solução. A gente precisa de deixar isso claro, porque nós não podemos ser ousados a ponto de dizer que a APAC é uma solução para o problema do crime e da violência, porque as raízes do crime e da violência são muito profundas. E o status quo das prisões, ele é mantido por muitas pessoas que sempre viveram e vivem à custa da miséria dos presos e dos seus familiares. É uma cadeia de dominós, assim, de Exatamente. muitas coisas que envolvem, né? Exatamente. A APAC não é um modelo de franquia que você pode sair replicando, como você replica, por exemplo, McDonald's. A APAC não é uma máquina de recuperação de presos, onde você coloca o preso de um lado, aperta um botão e ele sai recuperado do outro. É um trabalho intenso, dia e noite, uma grande equipe de voluntários e de funcionários aplicando uma terapêutica penal própria. A APAC não é prisão privada, muitas pessoas às vezes confundem. E não é prisão privada porque a lógica das prisões privadas, das PPPs, é o lucro, e a lógica das APACs é a recuperação de vidas, né? As APACs não querem substituir o sistema prisional comum. Então, o que é a APAC? É uma alternativa viável ao sistema prisional, né? Então, eu diria que são quase que como vasos comunicantes, né? Nós não estamos aqui para falar mal do sistema, não é? E não estamos aqui para falar que somos melhores que o sistema. Nós estamos para oferecer uma possibilidade diferente que produz bons resultados, a começar pela redução da reincidência e também pelo baixo custo. E esse processo de recuperação, Valdeci, só para a gente entender um pouco melhor, como é que funciona? Existe um tempo médio de quando o apenado entra na PAC, se torna um recuperando, até ele se recuperar e voltar a ressocializar, a ser reinserido dentro da sociedade? Isso tem a ver com a pena também? Há uma redução de pena? Como é que funciona isso? Tem um tempo médio, assim, o cara entrou, aí, sei lá, tantos anos depois ele sai. Como é que funciona esse processo, assim? A PAC prima pelo cumprimento integral da Lei de Execuções Penais e dos princípios da nossa Constituição, em tudo aquilo que tange aos direitos e aos deveres dos presos. Não só direitos, não só deveres, direitos e deveres. Então, nós cumprimos a lei naquilo que ela determina no tocante à liberação dos presos. Então, se o cara tem uma pena de 30 anos, ele vai ficar 30 anos na PAC. Ele vai cumprir. Ocorre que a legislação, ela permite que, pelo trabalho, a cada 3 dias, você pode remir na pena. Pelo estudo, a cada 12 horas de estudo, você pode remir na pena. Então, dentro das APACs, uma vez que eles trabalham e estudam, ele pode abreviar, digamos assim, esse tempo de privação de liberdade, mas não será reduzido, né? Aquilo que ele deve para a justiça, se ele dever um dia, ele vai cumprir, ele tem que cumprir. Agora, o que é triste é que às vezes as pessoas falam, a PAC parece um hotel 5 estrelas. Não, a PAC não é um hotel 5 estrelas, a PAC cumpre a lei, né? O que é triste é que a mesma lei que se cumpre nas cidades onde temos a PAC é a mesma lei que prevalece no estado, no país inteiro. E, infelizmente, as APACs acabam sendo uma exceção, quando o cumprimento da lei deveria ser a regra no país inteiro, né? Então, o dinheiro que se gasta para a manutenção dos presos no sistema comum é dinheiro que vem dos nossos impostos e que, lamentavelmente, não recupera praticamente ninguém. Seu Valdeci, se alguém está escutando isso agora, tá assim, caramba, eu quero implementar uma PAC na minha cidade. Como é que a pessoa faz para implementar uma PAC? Ela primeiro precisa de acessar, digamos assim, o nosso site, www.febac.org.br. Vai estar aparecendo na tela aí, pessoal. Para que ela possa conhecer um pouco melhor a metodologia, para que ela possa assistir os nossos vídeos institucionais, dezenas de reportagens que nós já tivemos, inclusive na grande imprensa, na grande mídia. E ali ela vai encontrar o passo a passo, né? Sabendo sempre que não se cria a PAC por decreto, pelo desejo, pela decisão dessa ou daquela pessoa, dessa ou daquela autoridade. Não é porque o juiz quer, ou o promotor, ou o padre, ou o deputado, ou o vereador, não. A PAC,
é o resultado da sociedade civil organizada que toma consciência do problema prisional e resolve apontar um caminho. Então, existe um passo a passo que começa com a realização de uma audiência pública, passando por um treinamento, capacitação de voluntários, escolha de terreno, filiação à FEBAC, etc. Eu diria que é um processo que pode ser mais curto, pode ser mais Moroso, acelerado, né? vai depender muito da organização da comunidade. Lembrando sempre que não há falar de APAC se você não tiver o apoio incondicional do Poder Judiciário e do Ministério Público, porque eles são... Estaduais. Porque eles são órgãos da execução penal. Então, aqui eu falo do juiz da comarca e do promotor da comarca, porque eles que são os órgãos da execução que estão lidando diretamente com a execução penal. Então, é muito importante que qualquer pessoa que queira levar a APAC para a sua comarca, que ela procure motivar as autoridades locais, a começar pelo juiz da execução e pelo promotor que também cuida da execução. A gente tem alguns números de taxas de sucesso aí dessas APACs que você possa trazer? Eu começo exatamente pela reincidência, né? Para nós, esse seria o mais efetivo, digamos assim, porque você A redução da reincidência no crime, né? Exatamente, porque você está protegendo a sociedade, né? Você está protegendo. Quando você recupera o preso e ele volta para a sociedade, ele vai ser um agente de mudança dentro da sua comunidade. Imagina, por exemplo, o traficante que vendia drogas lá na comunidade, lá na periferia. Agora ele volta com uma outra mentalidade, né? Então, ele que era um agente nefasto, digamos assim, inclusive na formação das crianças e dos adolescentes daquela comunidade, agora ele vai ser uma liderança diferente, né? Então, na verdade, nós não temos dimensão do bem que a APAC faz, né? Porque a pessoa que faz o mal não sabe o mal que ela faz, mas quem faz o bem também não sabe o bem que ela faz. Mas nesses anos todos de APAC, a gente pode ter uma estimativa quantitativa assim, de quantos presos foram ressocializados? Foram milhares. No nosso site nós temos esses números, não vou aqui me atrever a falar números que depois possam não coincidir com aqueles que estão divulgados. Mas no site tem todas essas informações. Temos lá. todas as informações e na FEBAC nós temos pessoas que o tempo todo também estão ali à disposição. Hoje nós acompanhamos mais de 100 pesquisadores de diversos países do mundo com trabalho de doutorado, de mestrado, com dezenas de teses científicas nas mais diversas áreas, estudando a metodologia APAC. E não é por acaso que esse último livro, estou aqui aproveitando para fazer o merchan, Por favor. A APAC, a Revolução do Sistema Penitenciário. Onde que a pessoa acha esse livro? No site da FEBAC, lá na nossa loja virtual. O que é FEBAC? Exatamente. Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados. Ok. Né? Ela vai... Neste livro, ela vai dar-se conta de que, de fato, a APAC é a grande revolução. Imagina, prisões sem armas, prisões sem guarda, sem agentes penais, prisões sem violência, sem homicídios, prisões onde os presos ficam com a chave, onde eles podem almoçar com faca e garfo, onde o traficante e o latrocida, o homicida convivem na mesma cela com o estuprador, jogam bola junto, o que é impensável, você ter familiares de presos que fizeram o curso de voluntários e que ajudam a revistar outros familiares quando vão visitar os seus parentes. Então, a APAC é a revolução do sistema penitenciário, eu não tenho dúvidas disso. Que coisa, caramba. O senhor fala muito sobre... Agora, se me permite, você perguntava desses resultados, né? Claro que a gente nunca trabalhou para isso, mas nós tivemos a sorte, né? Tivemos a sorte, até porque eu, particularmente, não reúno méritos para tal, de termos ganhado o prêmio de empreendedor social, no Brasil, há 4 anos atrás, pelo trabalho da APAC. Ganhamos o prêmio de empreendedor social da América Latina, que é concedido pela Folha de São Paulo junto com a Fundação Schwab. A escolha dos 10 mais da revista Trip Transformadores,
né? Recebemos o Troféu Inspiração no programa do Luciano Huck, da Rede Globo, né? E eu diria que estas comendas, né, elas contribuíram sobremaneira para que a metodologia pudesse chegar em outros espaços, né? E aqui a imprensa, as mídias sociais, elas têm um papel extremamente relevante para que essas obras, não só as APACs, nós temos belíssimas obras no país, seja com trabalho com as crianças, com idosos, com enfermos, nas periferias, trabalhos que lamentavelmente nem sempre recebem o apoio que deveriam receber, porque não são conhecidos, né? Então eu queria de pronto aqui agradecer vocês, né? Por esse convite, por essa oportunidade de fazer chegar a APAC ao coração de tantas pessoas, né? Sim. E lá há 2 lemas assim que me marcam bastante, que é do amor ninguém foge e matar o criminoso e salvar o homem. A nossa filosofia é exatamente essa, matar o criminoso e salvar o homem. O sistema prisional mata os dois. Ele mata o criminoso e mata o homem na sua esperança de vida nova. Ou literalmente, né? Quando não, né? Ou literalmente quando não, porque nós não temos estatísticas oficiais de quantas pessoas são mortas o tempo todo dentro das prisões ou aquelas que suicidam dentro das prisões, né? E o amor, né? Eu diria que assim como a confiança e a disciplina formam o tripé que sustentam a metodologia APAC. Então, esses 12 elementos, esses 12 pilares, eles estão apoiados neste tripé, né? Eu diria até que é praticamente senso comum na maioria das correntes da psicologia que a necessidade primária do ser humano é dar e receber amor, né? Essa é uma necessidade básica de todos nós, né? E, lamentavelmente, muitas pessoas, ao invés de viver a experiência de amar e de ser amados, acabam vivendo a experiência de serem rejeitados, né? Todos nós vivemos as nossas experiências de rejeição em algum momento da vida, mas aqueles e aquelas que cumprem pena nas prisões viveram experiências fortíssimas de rejeição, muitos já no ventre materno, né? E quando uma pessoa ela não vive a experiência de amar e de ser amado, e pelo contrário, vive essa experiência dura da rejeição, ela fica clamando do berço ao túmulo por amor. Tem um autor que eu gosto muito, Victor Hugo, numa das suas obras, ele diz: se nos falta o ar, sufocamos e morremos. Mas a morte por falta de amor é horrível, porque é a asfixia da alma, né? Você morrer por falta de amor é você morrer asfixiado na sua própria existência, né? Então, eu vejo dentro das APACs, eu vejo dentro das prisões esses homens, essas mulheres que têm um potencial enorme, né, que poderiam estar contribuindo para o crescimento do nosso país, da nossa sociedade, e que estão aí sendo tratados como os párias da sociedade, como o lixo da sociedade, como a carne podre que não tem mais recuperação, né? O grande problema das prisões não está dentro das prisões, o grande problema está fora das prisões, do lado de fora das prisões, numa sociedade perversa, essa sociedade que comete esse equívoco, esse grave erro de acreditar que somente prender resolve o problema, né? Acontece um crime de grande repercussão, fica aí uma semana na mídia, aí quando prende o sujeito, joga na prisão, pronto, a sociedade agora está tranquila, mas ela se esquece de que essa pessoa que ficou abandonada atrás das grades, ela vai sair um dia, vai sair muito pior, com muito mais revolta, com muito mais ódio, e de novo vai ferir a sociedade, né? Então é triste quando você vê a sociedade enxergando as prisões como espaços de vingança e não como espaços de recuperação de vida. Eu me lembro aqui de uma frase de Santo Agostinho, quando ele diz: não existe um pecado que um homem cometa que o outro não seja capaz de cometer. E eu poderia parafrasear Agostinho dizendo que não existe um crime que uma pessoa cometa que a outra não seja capaz de cometer. Não existe um mal que uma pessoa faça que a outra não seja capaz de fazer.
Até porque não existe nada mais humano do que o crime, humaníssimo, ao qual todos nós estamos sujeitos, né? Então, infelizmente, muitas pessoas só descobrem a existência das APACs quando o seu filho comete um crime, quando o seu filho é lançado atrás das grades como se fosse um animal. Existe ali dentro o programa Seguindo em Frente, né? Que é para ressocialização e reinserção do preso. Como que é esse acompanhamento depois que ele sai? Sim, porque seria uma utopia nossa acreditar que a APAC é o fim. Ela não é. A APAC é o meio. Né? Não adianta nada você tratar a pessoa dentro do regime fechado, oferecendo todas as condições de mudança de vida. Depois largar ela no mundo, assim. Ou no semiaberto, e pegar depois um bicho joga. em cativeiro e soltar na mata, achando que ele vai se resolver sozinho. Sim, assim. porque ele sai com o estigma da prisão. Está escrito na sua testa: ex-bandido, ex-ladrão, ex-traficante, ex-apaquiano. Né? E se você tem uma empresa, se na sua empresa tem uma vaga e surgem 2 candidatos, um que passou pela prisão e o outro que nunca passou, para qual que você vai oferecer a possibilidade de emprego? Exato. Naturalmente, porque não passou pela prisão. Então é preciso ter um programa consistente para que essas pessoas em liberdade elas possam encontrar um apoio, sobretudo nos momentos difíceis, do desemprego, quando há uma recaída na droga, quando ela não encontra dentro da própria família um espaço de acolhida, né? Desculpa. Então é nesse sentido que entra o programa Seguindo em Frente, que nós estamos começando agora a aplicar dentro das APACs, né? É uma experiência porque a gente vai viajando por aí, a gente vai também conhecendo coisas bonitas, né? Eu conheci uma experiência muito bonita em Hong Kong e também em Singapura, um trabalho que eles fazem com os egressos da justiça, e a gente está procurando trazer também para dentro das APACs essas experiências exitosas de outros países também. Né? Mas eu falava do amor como um dos elementos desse tripé, mas tem também a confiança, né? Porque quando a pessoa ela entra no mundo da droga, quando ela entra no mundo do crime, ela perde a confiança de todo mundo, a começar dos familiares, né? Ninguém mais tem confiança de deixar a carteira perto, ninguém mais tem confiança de entregar a chave. Então, quando ele entra na APAC, nós entregamos a chave da prisão. Claro que não é da noite para o dia, há um processo, né? Onde você vai conferindo pequenas responsabilidades, e na medida em que ele vai correspondendo a essas responsabilidades, você vai dando outras responsabilidades, até que ao final você entrega as chaves realmente da portaria. Essa frase que você dizia, do amor ninguém foge, né? É porque a pessoa que fez a experiência do amor, dificilmente ela consegue trair, não é? Trai quem não viveu a experiência do amor, mas quem viveu a experiência, e quando eu falo aqui de amor, eu não estou falando de amor eros, eu não estou falando de amor filos, eu estou falando de amor ágape, do amor que transcende, que consome, que faz com que a gente acredite no ser humano, que faz com que a gente acredite na recuperação do outro, né? Seu Valdeci, o senhor fala da relação do preso. Existe algum programa ou alguma ação ali dentro que tenha a ver com a vítima? Ou com a família da vítima, com o olhar para a vítima? Então, quando nós temos no 8º elemento, que é a família, nós trabalhamos a família do recuperando e trabalhamos também a família da vítima. Nas APACs, você tem o que nós chamamos de terapia da realidade, onde você confronta o preso. Você coloca o preso diante de si mesmo, diante do espelho da vida, para que ele possa dar-se conta do mal que ele fez. Porque, geralmente, o preso, muitas vezes, ele não se dá conta do mal que ele fez. Você, eu não vendia droga, o pessoal que vinha comprar. Né? Sim. Eu matei, mas eu matei em legítima defesa. Eu não estuprei, foi a mulher que se ofereceu, e etc, etc. Então, cada um deles, talvez até para conseguir conviver com isso, eles começam se auto-vitimando, não é? E nós precisamos de ajudá-los a dar-se conta de que eles deixaram vítimas sofrendo do lado de fora, não é? A pessoa que mata, ela deixa uma viúva, ela deixa crianças órfãs que vão crescer e que nunca mais vão poder conviver com os pais, né? A pessoa que vende droga, que destrói famílias. Eu falo que o traficante ele é um homicida em potencial,
porque ele mata a esperança, ele mata os sonhos das juventudes, né? Quantas mães eu convivi desesperadas, 3 noites em claro, sem dormir, esperando o filho voltar, e o filho muitas vezes não volta, porque já foi morto na esquina, ou porque morreu de overdose, né? Então, nessa terapia da realidade, onde você faz com que o preso se dê conta do mal que ele fez, não é? Mas não pode parar por aí, né? Então, a valorização humana na metodologia, ela tem que caminhar lado a lado com a espiritualidade, porque ele precisa de separar que ele é ele e o crime é o crime, não é a mesma coisa. Né? O ser humano não é o crime que ele cometeu, o traficante não é o tráfico que ele cometeu, ele não é a droga que ele vendeu, né? E todo homem é maior que o seu erro. Então aí entra o aspecto da espiritualidade, quer dizer, todo homem é maior que o seu crime, todo homem é maior que o seu pecado. E ao final nós vamos ajudá-lo a reparar o mal que ele fez. Ah, que bacana, não é? Isso. Então, nós estamos, inclusive, já para o próximo ano, vamos começar a aplicar um programa chamado Árvore Sicômoro, né, que é um programa da Prison Fellowship International, ao qual a FEBAC é filiada e do qual eu sou conselheiro, né, que é um programa belíssimo onde você trabalha o ofensor, né, e a vítima, né, exatamente para que possa, dentro da justiça restaurativa, que lamentavelmente no Brasil se fala pouquíssimo, se estuda pouquíssimo e se aplica quase nada, nós precisamos de encontrar nos mecanismos da justiça restaurativa outros caminhos para a punição das pessoas, né? Porque no Brasil se prende muito e se prende mal, né? Você tem dentro das prisões brasileiras um exército de miseráveis, de usuários de drogas, que estão condenados muitas vezes por tráfico, mas que nunca foram traficantes, muitas vezes vendiam pequenas porções de drogas para manter o próprio vício. A prisão não vai ajudá-los em nada, pelo contrário, a prisão é a universidade do crime. Ele entra como um usuário de pedra, um usuário de cocaína, e vai sair de lá como um grande traficante, inclusive conhecendo as rotas de tráfico. Ele entra como um reles batedor de carteira, de celular, de correntinha de ouro, e sai de lá um assaltante de banco. Sim. Ou ele entra como assaltante de banco e sai de lá como latrocida. Então, infelizmente, as prisões, como elas estão engendradas no nosso país, elas não cumprem a dupla finalidade da pena, qual seja punir e recuperar. Elas cumprem só a primeira, que é punir. E aí você vai criando monstros, não é? Então, é preciso que, dentro dessa dinâmica, em que eles se dão conta do mal que eles fizeram, eles precisam se responsabilizar por aquilo que eles fizeram, né? Qual que é a maior dificuldade que a APAC encontra hoje? Nós temos muitas dificuldades, né? As maiores, fique à vontade. Eu diria que uma é essa que há 50 anos nos persegue, que certamente nos próximos 50 anos ainda vai continuar nos perseguindo, que é a mudança de cultura, né? Porque esse preconceito que está arraigado, né, na cultura brasileira, e isso é mundial, em todos os países por onde eu fui, eu já estive em 37 países, em todos eles eu encontrei o mesmo preconceito, né? E essa cultura você não muda da noite para o dia, serão necessárias décadas, séculos, né? Então, essa é a primeira e grande dificuldade. A segunda grande dificuldade é você nadar contra a correnteza, porque é a prisão que mais cresce, a indústria que mais cresce no país é a indústria do preso. Cresce mais do que a indústria farmacêutica, cresce mais do que a indústria automobilística, cresce mais do que a agronegócio, né? Então, você combater isso não é fácil, não é? E depois você, eu diria assim, que mudar a consciência das pessoas que de fato podem fazer a mudança no nosso país, né? A começar pelos membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos governadores e etc., né? Porque são pessoas que têm ali as possibilidades de mudança. Quem está nos ouvindo agora pode ajudar o senhor? Ser voluntário de alguma forma? Pode. Todas as APACs, anualmente, elas realizam o curso de capacitação de voluntários, não é? Sempre nos meses de março, abril, maio e junho. Então, as pessoas entram nos sites, elas fazem a inscrição, elas fazem o curso e depois elas começam a trabalhar. Seu Valdeci, eu queria, em nome da Lara aqui também, agradecer muito pela tua presença aqui nesse podcast. Eu acho que
pro pessoal de casa, inclusive pra gente aqui também, né? A gente pôde aprender muito aqui, né? Com todas essas informações, né? Que a gente realmente não conhecia. Eu queria que você pudesse deixar, né? A tua câmera tá ali, essa aqui da ponta. Deixar pro pessoal de casa uma palavra final. De repente contar um pouco também da tua história, né? De como você se descobriu dentro desse meio. Você saiu lá da siderurgia, que você comentou e tal, entrou nesse meio aí de ressocialização dos presos. Como é que foi isso para você? E fazer um convite para o pessoal de casa conhecer, né? E falar, claro, das tuas redes sociais, né? Ou como é que a gente pode encontrar aí esse serviço e conhecer mais e aprender mais com essas APACs aí. Se for para contar a história, vai ter que marcar outro podcast. Mas uma palavrinha final para o pessoal de casa. Eu dizia no início da nossa conversa das muitas dificuldades que eu encontrei no início, né? A começar pelas revistas humilhantes, vexatórias, né? E eu via todas aquelas dificuldades dentro da prisão, não é? Então, a água que era quente, a água que eles bebiam era a mesma água que descia na descarga do banheiro, não é? Então, o período de calor era tão difícil, eu pedi os vizinhos para fazer gelo, e quando eu ia visitá-los, né, nos meus horários de folga do trabalho, eu trabalhava de turno, eu ia de casa em casa recolhendo gelo para poder eles terem uma água gelada para beber. Na época de frio, eu via eles dormindo com aqueles cobertores encebados, porque dormiam no chão, alguns dormiam em cima de papelão. Eu falava, vocês têm que lavar esses cobertores. Ele falava, mas nós vamos lavar, nós vamos colocar para secar onde? Porque como é que você vai secar cobertor dentro da cela? Aí eu comecei a levar os cobertores para lavar em casa, né? Eu morava muito longe, morava numa república na época. A primeira confusão que eu arrumei por causa desse trabalho foi com um colega de república. Porque ele me dizia, se você continuar lavando roupa de preso no mesmo tanque que eu lavo as minhas roupas, não tem como você continuar aqui. No dia seguinte eu saí da República, não tinha onde morar, pedi abrigo na casa paroquial, morei na casa paroquial durante mais de um ano. Então foram muitas as dificuldades, né? E o nosso trabalho, nós fomos processados 17 vezes, né? Eu fui acusado de muitas coisas, de tudo que vocês puderem imaginar. Por quem? Processado em... Por membros do Ministério Público e vereadores, que na época não compreendiam. Hoje eu tenho uma compreensão clara de tudo isso, né? Porque na época era tudo tão novo, era tudo tão inusitado, né? Então eu lembro que às vezes eu entrava no corredor do fórum e o membro do Ministério Público dizia, eis que surge o protetor de bandidos. Essa era a visão que ele tinha, né? E eu tremia, né? Imagina um metalúrgico com 21 anos de idade, né? Um forasteiro naquela cidade. Teve um momento que os presos falaram para mim, Valdeci, se você não virar advogado, você vai acabar cumprindo pena com a gente, né? Foi aí que veio, então, a necessidade de realmente fazer o curso de Direito. Eu sou formada há mais de 25 anos, nunca fiz uma audiência no fórum, sempre trabalhei gratuitamente na área da execução penal. Depois fiz o curso de teologia também, foram 5 anos, para tentar compreender um pouco essa outra dimensão da justiça, porque às vezes as pessoas se enganam acreditando que a justiça acontece quando você condena a pessoa e coloca ela atrás das grades, mas eu quero acreditar que a justiça, se ela não for temperada pela misericórdia de Deus, ela se torna injustiça. Então, para mim, foi muito importante conhecer esses dois pratos da balança, né? Eu fui ameaçado de morte durante meses seguidos, né? Sem saber de onde que vinham as ameaças, né? O telefone que tocava a qualquer hora do dia ou da noite. Mas nada... absolutamente nada e nem ninguém me afastaram desse ideal que eu abracei como se eu tivesse abraçado a própria cruz de Jesus Cristo. Eu estou há 39 anos nesse trabalho. Eu não fiz outra coisa na minha vida a não ser cuidar de preso. E eu sei o que isso significa em termos de renúncia, né? De renúncia profissional, de renúncia material, de renúncia de saúde, de família, né? Mas eu sou muito grato a Deus, né? E eu posso dizer para vocês que eu não tenho nada e não me falta nada,
né? Tudo conforme a providência de Deus, né? Tenha certeza que nós estamos muito gratos pela sua participação aqui. Eu imagino que o pessoal de casa também, por conhecer a sua história belíssima, o seu trabalho belíssimo. Tem algum lugar em Foi que a gente possa maravilhoso. ver as histórias dos presos ressocializados depois? Sim. Histórias de superação, assim, pra gente individualizar. Sim, na loja virtual, né, no site da FEBAC, nós temos uma bibliografia com vários livros, né? Nós temos, por exemplo, um livro publicado pelo Dr. Mário, com o título Somos Todos Recuperandos, que inclusive foi tema de um dos nossos congressos. É um livro repleto de histórias de superação. Tivemos agora uma outra publicação recente, né? Então, tem muitas histórias. Nas APACs hoje, nós temos dezenas de ex-recuperandos que são funcionários nas APACs. Que legal. Nós temos dezenas de recuperandos que são voluntários, de ex-recuperandos que são voluntários nas APACs, né? Na FEBAC, nós temos vários ex-recuperandos que trabalham conosco, né? Eu diria até que os meus melhores amigos são ex-recuperandos. E as né? redes sociais, Valdeci, pra gente Onde que as pessoas te acham? E acham o trabalho da PAC, acham tudo? No Instagram, né? Me encontro no Instagram, encontram a FEBAC, É site da Valdeci, FEBAC. qual que é seu Instagram? Valdeci Ferreira? Eu não sei. Você não sabe? Não, deixa eu achar seu Instagram aqui, peraí. Mas o senhor Hello, responde? profile, Se alguém Valdeci. te mandar alguma coisa lá, o senhor vê? Eu vejo, Vê, né? e sou eu mesmo que cuido, mas assim... E tem o da PAC também, né? Mas é muito recentemente. Vai estar tudo na tela também, vai estar na descrição do Eu vou achar vídeo. aqui que eu não tô te A achando, gente vai não. Seu Valdeci, o localizar, senhor tá mas muito fique low tranquilo. profile. É tudo muito recente para mim, né? É sempre Mas um com grande certeza vai dar esforço. um up aí Vai agora. dar um up, eu não tenho É dúvida. sempre um grande Depois o pessoal de esforço para que a casa gente vai possa acompanhar. Dar conta de tudo, né? Querido, muito obrigada pela presença, viu? Foi um prazer muito grande recebê-lo aqui. maravilhoso o papo. Quero agradecer especificamente ao Henrico Mizazzi, meu amigo, a Maria Clara, esposa dele, porque a ideia de trazer o seu Valdeci foi dos dois, tá bom? Muito obrigada. Foi bom, né? Grande Bacana. Foi abraço para excelente. vocês. Obrigado. Pessoal de casa, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo Conversa Paralela. E fica o convite para vocês visitarem uma PAC. Ó, Rapaz, só? só marcar fica o agora. convite. Depois Com disso aqui certeza. tudo. Temos 65 APACs que podem ser visitadas a qualquer momento. Basta você entrar no site, ver o contato daquelas APACs e agendar diretamente com cada uma das APACs. Então, Excelente. ouviu, hein, pessoal de casa? Não deixe de visitar até para poder conhecer o trabalho. Isso aí. Um beijo e até a próxima.